e além de abrir, ela vai para as opções de impressão e vai gerar uma cópia. Imprimir uma cópia desse relatório. O nome dessa macro vai ser impressão, underline, relatório. Ok? A mesma, ao ser executada, irá imprimir uma cópia da folha de pagamento. Vai abrir o arquivo e vai imprimir. Isso gravado durante a macro, claro, né? Quando você gravar a macro, você vai abrir o arquivo, vai gerar a impressão, e ao parar a gravação, quando essa macro for executada novamente, isso vai acontecer. Em seguida, você vai criar um botão para facilitar o acesso para essa macro. E o botão terá o nome impressão da folha. Então, esse botão vai ter o nome impressão da folha. Então, serão duas macros, que uma vai abrir o arquivo consulta, vai buscar o arquivo consulta, que está na mesma pasta CI, né? E o outro vai abrir o arquivo, a outra macro irá abrir o arquivo e também imprimir uma cópia desse relatório. Continuando, aí você finalizou dentro do Excel, tá? Então você vai para o Word e vai montar o seu currículo, baseado em modelos, né, em um modelo de currículo tradicional, que você vai ter seus dados pessoais, a sua experiência profissional, os seus cursos extracurriculares, o objetivo que você tem, né? Então você vai determinar o seu cargo e a que vaga você vai concorrer. E você pode inserir uma foto nesse seu currículo. Então você vai preparar esse currículo e vai salvar esse arquivo no Word com o nome currículo, tá? Na pasta ACI. Sempre lembrando que todos os documentos envolvidos nesse projeto serão salvos na mesma pasta. Então nós já temos. E aí, você vai fechar esse documento, vai voltar para o arquivo do Excel, para o arquivo consulta lá, aquele que tem as duas macros, e vai criar um hiperlink. Então o hiperlink é o quê? É um vínculo com outro ponto. Um hiperlink que quando clicarmos nesse hiperlink, ele vai abrir o seu currículo. Então, ou seja, esse hiperlink vai estar vinculado ao arquivo currículo que está na pasta ACI. Então ele vai buscar esse currículo e vai abrir o currículo. Então, esse hiperlink vai ser feito no arquivo do Excel chamado consulta. Fechando isso aí, você vai salvar e vai retornar para o documento currículo. E no final desse documento, lá no final mesmo, tá? Já que vai ser um pequeno ícone, você vai ter um espaço lá no final do currículo, um espaço em branco, você vai criar, tá? Você vai inserir um objeto. Como assim? Você tem a opção dentro do Excel de fazer a inserção de um objeto. Lá no outro você vai ter lá, inserir objeto. E você vai inserir objeto de duas formas. Inserir um objeto na planilha do Excel ou criar do arquivo. Você vai criar do arquivo. E ao criar do arquivo, ele pede para você procurar esse documento. Então você vai procurar esse documento, que é o documento currículo. E lá tem duas opções, tá? Que é criar um vínculo e também criar um ícone. Você marca as duas. Por quê? Quando você cria o ícone, no final do documento vai ficar o ícone da planilha. E quando eu clicar duas vezes lá, ele vai abrir o arquivo consulta dentro do documento do Word. Caso eu quisesse consultar a planilha do Excel dentro do documento do Word. E a questão de marcar o vínculo é porque, quando você marca o vínculo, qualquer alteração que você faça no documento original, ou seja, se for lá no documento consultas e alterar ele e salvar, ao abrir o ícone, né, do objeto que está lá no Word, que é o mesmo arquivo, ele já vai abrir atualizado. Então, ou seja, no documento currículo, no final do mesmo, utilize o recurso inserir objeto, isso dentro do Word, né, de forma que seja inserido um ícone da planilha do arquivo do Excel. Então você pode inserir objeto e inserir do arquivo, tá? Folha, o arquivo será o arquivo folha. E com vínculo, ou seja, quando alterarmos o documento de origem, as mesmas irão refletir no seu documento que foi inserido no Word. Então nós temos aí o nosso projeto. E ao final de tudo isso, né, você vai salvar todos os arquivos, você vai enviar para mim, tá, os arquivos envolvidos no projeto, de forma compactada. Por isso que falei que, desde o início do projeto, que vocês devem criar a pasta. Então vocês criam a pasta e todos, na verdade são 4 documentos, né? Folhas, são 3 documentos. Folhas, consulta e currículo. 2 do Excel e 1 do Word. A folha é a folha de pagamento. O consulta é o que vai ter as macros e o hiperlink, que vai abrir o documento do Word. E o currículo é aquele que, no final, vai ter o ícone da planilha do Excel. Quando eu clicar 2 vezes lá, ele vai inserir o objeto da planilha dentro do documento do Word. Se você quiser, pode gerar a primeira página do currículo e na segunda página colocar o ícone, tá? Você pode o seguinte, ao término do currículo, na mesma página, terminou o currículo, você gera uma segunda página dentro do mesmo documento e insere o objeto lá. Então, quando eu clicar 2 vezes esse objeto planilha, ele vai abrir o arquivo consulta. Então, vejam bem, os arquivos
Ao final, quando você terminar tudo, você vai enviar todos os arquivos envolvidos no projeto de forma compactada. Ou seja, os arquivos vão estar na pasta que você criou, a CI. Então você vai enviar essa pasta compactada, como vocês enviaram para mim, como na mala direta lá. Vocês enviaram o arquivo e o banco de dados compactados, os dois juntos. Para compactar, você pode usar lá, eu citei como exemplo aqui o WinRAR, que é muito comum você utilizar, ou se você tiver o WinZip no seu computador, ou qualquer outro compactador de arquivos. Os mais comuns são o WinRAR e o WinZip. Então, geralmente, você pode usar o WinRAR para compactar essa pasta. Então, essa pasta vai vir para mim compactada, e ao abrir essa pasta, eu vou ter os 3 documentos. Eu vou testar, tá, tudo que vocês fizeram dentro da atividade, para verificar se vocês realmente fizeram da forma, né, como foi pedido. Então, isso aí é apenas um pequeno resumo, né, do que vimos dentro do nosso módulo de automação de escritório. Então, é importante que você agora vá pôr em prática os seus conhecimentos. Todos de uma vez. Macro, hiperlink, né, inserir objetos, salvar documentos habilitados para macro. Então, vocês vão ter a possibilidade de gerar isso aí. E criar um documento único. Um documento que, a partir de uma planilha, possa executar outra. A partir de uma planilha, posso abrir outra planilha e fazer a impressão. Ou seja, estou automatizando. Você tem que ir lá abrir o arquivo, depois que abrir o arquivo, botando o Office, visualizar a impressão e imprimir. Ok? Pergunta, Tatiana. Paulo Carpina, Pernambuco. Quando salvar, colocar o nome e a matrícula no Alexandre? Não, precisa não, porque... Alexandre, está respondendo essa pergunta, Alexandre. Você pode, se quiser, mas pode colocar só o nome que eu estou postando na atividade. Paulo Carpini, Pernambuco, aluno Alexandre. Quando salvar, colocar o nome e matrícula? Não, Alexandre, não é necessário não, tá? Porque quando você envia para mim, já vem, quando eu acessar o seu nome lá, tem a sua atividade, já vou saber que é sua. Pode salvar com os nomes que eu realmente estou solicitando aqui no projeto. Para cada arquivo tem o nome, para a pasta também, pode salvar dessa forma, ok? Não precisa colocar nome nem matrícula. Não temos mais dúvidas. Bom, então, só reforçando, sempre reforçando isso aí, para os alunos que estão usando o Excel 2007, não esqueçam, quando for salvar o documento que contém a macro, tá? Não esqueçam de salvar como pasta de trabalho habilitada para macro. Tá? É importante, porque senão, quando enviar o arquivo para mim, eu for testar as macros, então a macro pode ser que ela não venha a funcionar. Então, o que procurei fazer para vocês foi o seguinte, a ideia do projeto foi tentar resumir, ou seja, tentar aplicar em documentos recursos que foram vistos, ou que foram abordados, ou que são possíveis ser utilizados dentro dos programas que vocês viram, que foi o Word, né? Então aí nós temos a montagem do currículo, a geração de hiperlink, o acesso a inserir um objeto dentro do Word a partir de acessar o documento, e dentro do Excel a utilização de macros, a montagem da folha de pagamento, que vai envolver fórmulas, que vai envolver a parte da criação de macro, desde a criação de macro, a inserção de botões, ao vínculo de botões às macros, e também a geração de hiperlink. Perguntas, Tatiana? Os alunos do Polo Sapé da Paraíba estão dizendo que essa parte do hiperlink não foi explicada. Eles estão pedindo para demonstrar como se faz esses hiperlinks. Então, aqui, ó, a questão do hiperlink, tá? Ao irmos aqui para o programa, deixa eu abrir aqui o... Tá? Então, nós temos aqui, ó, na opção do inserir, tá? Do inserir, eu tenho aqui a possibilidade da inserção de hiperlink. Ó. Então, hiperlink é o quê? Ele cria um link, né? Um vínculo com outro ponto. Então, eu posso clicar aqui, ó, e aí ele nos abre essa janela, tá? O que eu quero criar? Eu posso usar um indicador, se for uma planilha ou um documento, abrir o documento no final dele. Eu posso também determinar o endereço. Caso eu queira pegar esse documento aqui, por exemplo, então, ó, texto para exibição. Posso colocar aqui, ó, abrir arquivo de aulas. Então, esse é o texto para exibição. E aqui eu tenho o endereço do documento. Supondo aqui que o documento esteja, né, na pasta, essa pasta aqui. Então, eu posso clicar 2 vezes no documento, ó, e ele coloca o documento aqui, ó. Tá? E ele diz aí, ó, ao parar aqui, ele me mostra o nome do arquivo e a localização desse arquivo. Ora, e ele diz que para tornar-se um link, eu tenho que clicar o Ctrl, né, segurar o Ctrl e clicar. Ctrl mais clique, ó, porque observe que ele não é um link, está apenas como um texto.
Deixa eu só aumentar o tamanho aqui, tá? Então eu tenho aqui, ó. Então ele fala aqui, né? Clique, Ctrl mais clique. Ó, então olha, quando eu seguro o Ctrl aqui, ó, torna-se um link. Então se eu clicar aqui, ele vai buscar